Vamos aqui agora para a última parte do nosso estudo bíblico, intitulado ao tema Incubos e Sucubos, demónios sexuais, como se livrar deles. Portanto, o tema é Incubos e Sucubos, demónios sexuais, como se livrar deles. E nesta última parte vamos falar acerca da guerra espiritual. Portanto, qual é a guerra que nós temos que fazer? É contra estes demónios. Como é que nós vamos vencer estes demónios? Como nos livrarmos deles? Quem querer diga glória. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Vamos então aqui. Tanto glória seja dada a Deus. Quais são os passos que devemos dar para sermos perdoados por Deus e restaurados à comunhão divina por termos tido sonhos sexuais? Quais são os passos? Amém? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que pecamos contra a lei de Deus, mantendo relação sexual com demónios. Em segundo lugar, deveremos nos arrepender desses pecados. E o arrependimento inclui duas coisas. A. Confissão desses pecados em voz alta. B. Abandono dessa prática pecaminosa, ou seja, fechar os portais que deram legalidade a esses demónios para atuar em suas vidas. São 15 os portais que foram mencionados na segunda e na terceira parte deste estudo. Glória a Deus. Portanto, é fechar os portais, deixar de praticar essas coisas, deixar de pensar, de desejar, de sentir essas coisas, deixar de agir dessa forma que dá legalidade para esses demónios entrar. Amém? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Portanto, Davi confessou em voz alta. Glória a Deus. Xarabagas, sonagai. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que fazer quando sofremos um ataque demoníaco num sonho sexual? Portanto, o que é que a pessoa deve fazer? Como já foi falado, a pessoa se ajoelha, confessa esse sonho maligno, confessa aquilo que praticou e o seu pecado cometeu durante o mesmo. Confessa a Deus: eu sonhei este sonho maligno, eu rejeito este sonho, eu repreendo este sonho, eu não aceito este sonho, seja queimado com fogo, aleluia, e peço perdão porque pequei, fiz isto e aquilo, cometi, pratiquei ato sexual com esse demónio que me iludiu, fez-se passar por outra pessoa. Glória a Deus. Segundo, pede para Deus lhe revelar qual foi a porta de entrada desses demónios, ou qual foi o portal que deve ser fechado, ou qual é o portal que deve ser fechado e a prática abandonada. Pede para Deus lhe revelar. Vai fechando as brechas. Se há vários portais abertos, pode haver mais do que um. Vai fechando os portais, vai fechando as portas, até que não haja mais legalidade para eles entrar. Terceiro, se banhará em águas correntes e então ficará limpo. Não vai ficar imundo, com imundícia. Levítico capítulo 15, versículo 13. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas e banhará a sua carne em águas correntes e será limpo. Então deve banhar as roupas e lavar a carne. Então será limpo. Amém? Não estamos mais na lei de Moisés, mas convém purificar. Porque a Bíblia diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, até o corpo tem que estar lavado. Não é só a pessoa pedir perdão pelo pecado que cometeu no espírito e na alma. Então, e o corpo? O corpo tem que estar lavado, porque também cometeu o pecado no corpo. Porque houve uma ação no corpo. Embora ela começou no espírito, mas ela, por extensão, é no corpo. Porque o espírito estava dentro do corpo. O espírito não saiu fora do corpo. O espírito estava na sua habitação, então pecou o espírito, pecou a alma e pecou o corpo. Glória a Deus, amém? E o corpo, tem que ser purificado com água. Glória a Deus. A alma e o espírito pelo sangue de Jesus. Alá, Samaia, com Dorovachéria. Olha aí. E se o demónio, incubos e sucubos, continuar a nos atacar em noites subsequentes, em noites posteriores? A primeira coisa que devemos ter em mente sempre é que estes demónios são poderosos. Não é um demónio qualquer, é um demónio que é poderoso. Amém? E há demónios que só saem por meio de oração e jejum. Nunca te esqueças disso. E são insistentes. Eles não desistem com facilidade. E quase sempre é necessário fazer orações poderosas de guerra contra esses demónios e fazer campanhas de oração e jejum em prol da nossa libertação.
Se esse demónio for esposo ou esposa espiritual, a pessoa deverá declarar em voz alta, dizer isto: esposo ou esposa espiritual, agora eu, coberto e purificado com o sangue de Jesus, envolto numa muralha de fogo consumidor, e pelo poder que há no nome de Jesus me divorcio de ti. Sai da minha vida agora a cada respiração em nome de Jesus. Aí você para de falar e inspira e expira profundamente pelo menos umas 7 vezes. Pode repetir este processo às vezes que for até se sentir aliviada. Glória a Deus, aliviado. Glória a Deus. Aramanagai. Porquê inspirar e expirar? Porque a palavra espírito do hebraico pneuma também é a mesma palavra para respiração. Eles entram pela respiração e também saem pela respiração. Amém? Glória a Deus. Depois, diz em voz alta: Deus, agora envia os teus anjos aqui e remove do meu corpo, alma e espírito, qualquer resíduo e semente e plantação maligna que os demónios noturnos, incubos, sucubos, ou marido, esposa espiritual, demónios marinhos, etc., colocaram em mim pela raiz, e queima tudo com fogo, destrói por completo as suas obras de maldição na minha vida, em nome de Jesus. Repita este procedimento as vezes que for necessário. Amém? Está um pouco simplista, não é? Existe vários pastores aí que aprofundaram até mais sobre o assunto e tem até vários passos. Tem o pastor Isaías dos Santos, que já dorme no Senhor, tem 8 passos para a pessoa se libertar do demónio incubos, sucubos, esposo ou marido espiritual. Esposo ou mulher ou esposa espiritual. Tem os 8 passos. Depois procura na internet, não é? O estudo do Isaías dos Santos sobre incubos e sucubos. Tem 8 passos para a pessoa ser liberta. Isto aqui está simplificado, sintetizado, mas tu tens que entrar em guerra espiritual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória! Glória a Deus. Repete este procedimento às vezes se for necessário. Nota: nem todas as pessoas serão libertas da mesma forma deste tipo de demónios. Eu darei alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é de um irmão hispano. Quando eu digo hispano, ele fala espanhol. Eu não sei qual é o país que ele é, provavelmente um dos países da América Central. Este irmão creio que já esteve na Suécia, já esteve, se não estou errado, nos Estados Unidos ou no Canadá. Já esteve em vários países imigrado, não sei em que trabalho é que ele trabalha, mas é um irmão que trabalha, é um irmão trabalhador, tem o seu trabalho. Glória a Deus, sempre teve o seu trabalho e costuma dar estudos bíblicos no seu canal. E este irmão era muito atacado por esses espíritos. Amém? O nome dele é Juan. João é como a gente escreve, mas é Juan a pronúncia. Tem um canal no YouTube. Ele mesmo, depois de aceitar a Cristo e mesmo sendo um obreiro da casa do Senhor, não é? Já fazendo algo na casa do Senhor, fazendo a obra, evangelizando, não é? Pregando, usado em profecia e em revelações, era frequentemente atacado por esses demónios. Ou seja, ele tinha dons espirituais, mas ainda era atacado. Então ainda havia uma legalidade, uma porta que não havia sido fechada, não é? Um combate que ainda não havia sido travado para ele ser liberto. Aleluia! Rassomanagai! Só foi liberto por completo quando completou uma campanha de oração de madrugada desde a meia-noite até às 5 da manhã, durante um ano inteiro. Então, uma campanha muito forte. Então, teve que lutar bastante. Um ano inteiro, a orar da meia-noite às 5 da manhã não é fácil. Tendo em conta que ele depois ia trabalhar. Ele dormia poucas horas para ir depois trabalhar. Ele trabalhava. E ele venceu. Nessa campanha não somente foi liberto desses demónios, deixaram de o atacar, né? Porque Deus lhe deu o quê? Deus lhe deu domínio sobre os sonhos e lhe deu discernimento para ele repreender e depois deixaram de vir. E Deus também lhe deu o dom da visão. Inclusive, um dia ele estava orando, só para contar o testemunho dele, estava orando e sentiu que entrou um espírito. Ele disse: entrou um espírito na minha casa. Não é? E o Espírito Santo falou para ele, mais ou menos desta forma. Não é? Disseste bem, entrou um espírito, entrou um bruxo na tua casa. Entrou a voar, entrou em viagem astral, desencarnado, em viagem fora do corpo. Repreende. E ele repreendeu. E foi embora. Quem quer diga glória. Xarabacanta labastéria. Oricanta labassaia. Aleluia. Então, isto é real. Isto é real. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Outro exemplo de libertação. Sofrimento e libertação. Primeiro sofria com este, depois foi liberto. Um outro irmão do Rio Grande do Sul, eu creio que ele é presbítero, não sei se é presbítero, se é evangelista, se é pastor, mas vamos ter aqui presbítero, como presbítero já é um pastor. O irmão Marcos Paulo Silva, também tem um canal no YouTube, perguntou para Deus o porquê esses demónios o atacavam, não é?
pelo que Deus lhe respondeu. Portanto, ele começou a orar e jejuar para que Deus lhe respondesse porque é que estes demónios o atacavam. Pelo que o Espírito Santo, Deus lhe respondeu o seguinte: o seu espírito era fraco. Porque é que eles o atacavam? Porque o espírito dele, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. O espírito era fraco. E como eles entram pelo espírito humano, Deus mandou ele orar e jejuar para que Deus fizesse campanha, para que Deus fortalecesse o seu espírito. Orar e jejuar para que o seu espírito ficasse forte e ficasse treinado, ou seja, exercitado para discernir o certo e o errado. Treinasse o seu espírito. E assim, depois de várias campanhas, ele pôde ser livre destes demónios. Então, ele pediu a Deus para Deus fortalece o meu espírito, Deus treina o meu espírito, quando este ataque eu venha a vencer. Começou a orar e jejuar e Deus deu vitória. Portanto, exemplos de vitórias que Deus deu a irmãos. Também agora aqui uma pergunta: o que são orações de guerra espiritual? Primeiro, temos que definir o que é guerra espiritual. O que é guerra espiritual? A guerra espiritual é a batalha, ou seja, são as lutas espirituais que fazemos, os combates espirituais que fazemos. Vou meter aqui combates é melhor, porque lutas só à prova combates espirituais que fazemos contra esses espíritos de luxúria. São espíritos também de luxúria. Espíritos incubos, sucubos, espíritos luxuriantes, lasciviosos, de luxúria, lascívia desenfreada. O que é que diz aqui? Efésios 6, do 10 ao 20, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. São os demónios mais fortes, os principados, contra as potestades. São os poderes, aleluia, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Portanto, nós temos que lutar, então, temos que combater, temos que fazer guerra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, no dia que em que os sucubos te atacar, tu possas resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é um ataque, por exemplo, de um demónio sucubus para um varão? É uma sedução. É um dardo inflamado, é uma sedução. A pessoa vem sensual, vem bonita, uma cara linda, um corpo formoso, esbelto, e começa-se a desnudar, começa-se a olhar para ti, começa-te a convidar. Não é? Era manda lá, é um dardo inflamado. E tu tens de ter o escudo da fé com o qual tu podes apagar todos os dardos inflamados do maligno, seja acordado, seja a dormir. Então deves pedir esta armadura. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, o qual é a palavra de Deus. É a única arma ofensiva. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Então tu podes recitar a palavra. Dizer assim: eu estou lavado e redimido no sangue de Jesus. Estou purificado no sangue de Jesus. Porque se andarmos na luz como da luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Apocalipse 12:11. Vais recitando os versículos. Através de recitar a palavra de Deus, Jesus venceu o diabo recitando a palavra de Deus. Tu também vences esses espíritos recitando a palavra de Deus. A espada do Espírito. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando isto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer um notório mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Então, está aqui já uma grande base de combate, de guerra espiritual. Não é? Tu tens de ter o capacete da salvação. Tens de pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Tens de pensar nas coisas da salvação e não nas coisas da condenação, das coisas carnais. E vice-versa. Oricanta alabastei, vice-versa, perdão, não é vice-versa. E também, assim é que é, e também. Perdão. E também as restantes armaduras. Continuando aqui. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então o inimigo, às vezes o demónio sucubus, ele pode estar rodeado por uma fortaleza, uma barreira de proteção. E tu tens que destruir essa fortaleza. Aleluia. Para depois abateres esse valente que luta contra ti. Porque mais valente, maior é o que está em ti do que o que está nele, do que está no mundo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
Glória a Deus. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo, ou seja, levando escravo todo o entendimento e a obediência a Cristo. Amém? As armas que nós temos à nossa disposição são variadas, são armas de luz. Estas armas espirituais, não são carnais, são espirituais e são poderosas, são armas também chamadas armas de luz. Deus é a luz e não há nele treva alguma. Glória a Deus. A luz dissipa as trevas. Quem querer diga glória. Portanto, as armas que nós temos à nossa disposição são variadas e potentes, incluem o sangue de Jesus. Depois estes versículos aqui tu podes memorizá-los e usá-los em guerra espiritual e na oração de guerra. 1 de João 1,7, não é? Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Colossenses 1,14, em quem temos a remissão, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14, Apocalipse 12,11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até à morte. Então nós vencemos também com outra arma muito forte, a palavra de Deus. Na tentação, Jesus venceu o diabo. Anda cantarabasseia, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4,4. Nós temos também, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma dos gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E não há nenhuma criatura encoberta de nele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então tudo é possível ao que crê. É bem claro, irmão. A palavra de Deus ela é forte. A palavra de Deus ela é poderosa. Também temos o fogo consumidor. Amém? O fogo consumidor. O que é o fogo consumidor? É um dos títulos de Deus. Ora, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Podes pedir a Deus para te envolver numa muralha. Porque eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor dela. A fé. Amém? O escudo da fé permite tu rebateres todos os dados inflamados do mal e todos. Então tu tens de ter uma fé inabalável. Tens de pedir a Deus, aumenta a minha fé para que eu mesmo a dormir tenha fé e que nenhum dardo me vá afetar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Ora, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, atira-te aqui para acolá e ser-te-á feito. Então há poder na fé. A oração, uma arma poderosíssima. Aleluia. Jesus disse em Lucas 21, 36, orando em todo o tempo para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas e estar de pé diante do Filho de Deus. Aramaceira, quando ele voltar. Glória a Deus. Lucas 21, 36. 1 São Censos 5, 17. Orai sem cessar. Tiago 5, 16. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Sujeito às mesmas tentações da carne. Mas orou com fervor e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou novamente e os céus deram chuva e a terra produziu fruto. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Então é bem claro. Ela tem poder. O jejum. Marcos 9, 29. Mas esta casta de demónios, ou seja, este género de demónios, imaginando incubos, sucubos, só sai por meio de jejum e de oração. Tens que jejuar também, não é só orar. Os anjos de Deus, que são poderosos. Bendizei ao Senhor, ministro vós, ministros seus. Anjos de Deus, anda, cantaramasaia! Vós que executais o seu beneplácito. Rouva lá, os anjos são poderosos, irmão. Ele faz dos seus anjos, espírito dos seus ministros, labareda de fogo. Aleluia, eles são anjos de fogo, eles destroem, eles queimam as obras de Satanás. Amém? Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salmo 91,11, porque ele aos seus anjos dará ordens a teu respeito para guardarem todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E o nome de Jesus tem todo o poder. Jesus disse, em meu nome expulsareis demónios. Então devemos usar estas armas na guerra espiritual. Todas estas armas, ou seja, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o fogo consumidor, a fé, a oração, o jejum, os anjos de Deus, o nome de Jesus. Aleluia. Devemos usar estas armas na guerra espiritual. As orações de guerra não são feitas em pensamento, mas em voz alta, pois os demónios, para sair, têm que ouvir as tuas palavras, que são poderosas para destruir. Anda cantoramassaia pantolamanaya, raba cantolamassaia, as obras destes demónios. Então há poder nessas palavras. Incrível, há poder nessas palavras. São palavras que vêm da parte de Deus e inspiradas pelo Espírito Santo na oração. Amém? Vamos aqui ver aqui um exemplo. Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo. Gritou, eles deram um grito.
Não é? O que é que diz a Bíblia? Clama a mim e responder-te. Clamar é gritar. Grita a mim e responder-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, não conheces. Jeremias 33:3. Gritou, pois, o povo. Isto é que eles estavam em guerra para conquistar uma cidade, uma fortaleza. As muralhas de Jericó para entrar na cidade. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, com um grande grito, com um grande som, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, e cada um em frente de si, e tomaram a cidade, conquistaram a cidade. Então tu queres conquistar o terreno do inimigo, queres ser liberto, amém? Alto, faz oração, declara em voz alta, aleluia, declara, que estás liberto, estás lavado e redimido do sangue de Jesus, estás purificado pelo sangue de Jesus, estás revestido de fogo, envolto em fogo, anda aqui com as armas celestiais colocadas e com a espada do Espírito para destruir todo o mal. Decai, suriandas na aérea. Atos capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao Filipe que fazia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos capítulo 8, versículo 7. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Alabás! Então eles ouviam. Não é? Ele não repreendia os demónios em pensamento, ele repreendia mesmo literalmente. Eles ouviam para sair. Então tu tens que orar alto. Amém? Detalhe, orar alto, em voz alta. Quando é que eu sei que Deus me está dando vitória na batalha contra esses demónios? Então, tu depois vais notando, porque às vezes é um processo. Geralmente estes demónios não saem logo na primeira oração, na primeira sessão de libertação e de purificação, não é? Através da tua humilhação, da tua confissão e do teu pedido de cobertura, Deus, ou proteção divina. Não é? Tu tens de fazer guerra a estes demónios até que eles saiam da tua vida, da tua casa, saiam da tua família, saiam. Em nome de Jesus. Quando ao início a pessoa nunca consegue resistir ao ataque e à sedução desses demónios disfarçados em belas mulheres, estamos a falar se for homem, não é? E se for mulher, em homens atraentes, em jovens atraentes, acaba sempre se envolvendo sexualmente com eles, nos sonhos, sem se aperceber. A pessoa está totalmente dominada em defesa nesses ataques. Aí é aquela fase, a pessoa está, só quando acorda é que vê que pecou ou que teve aquele sonho. E não pode ignorar, isto é apenas um sonho natural. Não, isso são ataques espirituais das trevas, tem que ser repreendido, e a pessoa tem que pedir perdão dos pecados. Mas depois, quando a pessoa começa a orar e a jejuar e a buscar Deus a proteção contra esses demónios e a autoridade para os poder repreender, fazendo orações de guerra com armas espirituais que são poderosas em Deus, gradualmente eles irão perder força e o domínio, e chegará uma fase em que a pessoa, perante uma cena provocativa ou provocatória de nudez ou sexual, poderá até cobiçar ao início e desejar se envolver, mas quando se aproximar mais, reconhece que isso não é lícito e irá ou despertar antes de praticar o ato, ou repreender isso no próprio sonho e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, ou estás repreendido em nome de Jesus, e desperta sendo livre desse ataque. Glória a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia. Numa fase mais avançada, ele nem sequer irá sentir desejo nenhum de pecar, mas estará completamente consciente de quem é e daquilo que é certo e errado durante o sonho. Ou seja, terá o domínio sobre o sonho e terá discernimento para, quando vir a proposta sexual, imediatamente a repreender. Chegará um momento em que nunca mais terá esse tipo de sonhos sexuais ou ataques sexuais. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Eu vou meter aqui de ataques sexuais do sono. Ok, durante o sono, ok? Nota, devemos pedir sempre a Deus que nos dê o domínio sobre os sonhos e discernimento dos sonhos, e que Ele fortaleça e proteja e treine o nosso espírito contra os demónios sexuais noturnos. Amém? Isto é um detalhe. Na tua oração tu deves dizer: Deus, me dá o domínio sobre os meus sonhos, que eu não venha a ser dominado, mas dá o domínio, me dá discernimento dos sonhos. Repreendo o demónio que rouba a minha identidade, que faz com que eu não saiba que sou um cristão. Repreende esse demónio, amarra, lança no abismo esse demónio, canta la massaia, canta la manaia, aleluia, que rouba a minha consciência, que faz com que a minha consciência fique adormecida, eu não saiba o certo nem o errado, que peque como se fosse uma coisa natural, como se eu não fosse nem um cristão. Então isso tu deves pedir a Deus, amém? Glória a Deus. Deus fortalece e treina o meu espírito, protege e treina o meu espírito, treina contra esses demónios sexuais noturnos, contra esses ataques,
para que eu venha a reconhecer, identificar o inimigo e repreender e vencer e que nunca mais venha, em nome de Jesus. De realçar que quando o ataque é feito por um demónio incubus ou sucubus, se dissermos o sangue de Jesus tem poder, ou Jesus me cobre com o teu sangue, imediatamente a máscara desse demónio, que se apresenta como uma pessoa bonita, atraente e formosa, cai. E ali surgirá diante de ti na sua forma horrenda e diabólica. Ou seja, e ali ele vai surgir diante de ti na sua forma horrenda e diabólica. E a seguir o repreenderás no nome de Jesus. Glória a Deus. Experiência do pastor Francisco Pinhales, da República Dominicana. É uma experiência, mas é a experiência que ele tem destes demónios, que ele também era muito atacado por estes demónios e Deus lhe deu vitória. Porque ele faz muita oração também de madrugada e muita oração de guerra, de combate. Glória a Deus. Então, quando o demónio vem, se tu conseguires ter a noção e ter a lembrança de dizer o sangue de Jesus tem poder, Jesus me cobre com o teu sangue, Jesus me lava o teu sangue, aquele demónio vai se transfigurar. Ele que está numa forma tão bonita, parece uma mulher tão formosa, tão bonita, tão atraente, aparece na sua forma horrenda, grotesca, diabólica, aterrorizante. Ai, aí tu podes repreender. Se quiseres que esse demónio nunca mais te importune, pede a Deus que envie um anjo e amarre esse demónio e que enterre a sua espada no coração desse demónio. Ele irá direto para o abismo, já não volta mais. Aquele não volta mais, mas se tu ainda tiveres um portal aberto, continuares a praticar algo, a desejar algo, a fazer algo que dá legalidade a esses demónios incubos e sucubos te atacarem, virá outro demónio, não o mesmo, mas virá um outro demónio te atacar. Então só quando o portal estiver fechado, aí acabou. Se for o último demónio que te está atacando, esse demónio, esse já não te ataca mais. Glória a Deus. Experiência do pastor Pedro Carrilho, da Colômbia. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui. Se for um ataque feito por um espírito humano, e se for um ataque feito por um espírito humano, um bruxo ou bruxa em viagem astral, deverás pedir a Deus que envie os seus anjos a amarrar esse espírito e a açoitá-lo várias vezes, ao menos umas 7 vezes, e o levar para fora da tua casa em nome de Jesus. Ou pedir a Deus, mas há duas maneiras, ou tu mesmo pedes uma arma espiritual, porque tu estás em espírito, tu estás num sonho, mas estás consciente, os teus 5 sentidos espirituais estão ativados, tu pedes a Deus para te dar uma espada, e tu mesmo vais, ou um chicote ou uma vara, tu vais açoitar esse demónio. E se tu caravares essa espada, por exemplo, no peito desse demónio, perdão, não é demónio, aqui é espírito. Se tu cravares essa espada no peito desse espírito, desse bruxo ou dessa bruxa, não é? E depois pedires aos anjos para tirarem para fora da tua casa, ou que lançarem de volta no corpo essa pessoa irá acordar no outro dia com uma forte dor no peito. Amém? Glória a Deus. Mas se o ataque for um ataque, esses demónios estão-te atacando e estão-te querer, fazem-te paralisia no sono e querem-te afegar, querem que tu percas que tu morras durante o sonho, te ataquem, então aí é uma questão de vida ou morte. Tu podes pedir a Deus que o anjo do Senhor, que o seu anjo corte o cordão de prata. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, fala sobre o cordão de prata. Amém? Eclesiastes capítulo 12 fala sobre o cordão de prata. Aleluia. Rabassupenekabai. Aleluia. Glória a Deus. Sharamanagai. Tekai Ramanagai. Vamos aqui abrir. Eclesiastes capítulo 12. O cordão de prata é aquilo que liga o espírito humano ao corpo humano. Através não sei se chama nuca, da parte de trás da cabeça, liga, da base da parte de trás da cabeça da pessoa, liga o espírito humano ao corpo humano. É o cordão de prata. Amém? Eclesiastes capítulo 12. Se esse cordão de prata for cortado, a pessoa é desligada do corpo, já não pode mais voltar ao corpo. Essa pessoa está fora do corpo, o corpo vai acabar por perecer, o corpo vai descer ao pó, vai morrer. E aí essa pessoa, não é, ela ainda não vai direto para o inferno, mas tu tens que pedir aos anjos de Deus que a levem para o abismo, para o inferno. Porquê? Porque estava em risco a tua vida. Tu aí te defendestes antes ele do que tu irias morrer. Tentou-te matar, atacar várias vezes, com paralisia do sono e com ataques atafegante, fazendo até te faltar o ar. Porque esse espírito, neste caso esse bruxo que saiu em espírito, veio à tua casa para te matar. Aleluia, glória a Deus. E aí é legítima defesa. Orai subekenekai, olha aí. Tekai rai sumanagai surikai. Olha aí, Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. Que isto aqui é uma alegoria para o corpo humano quando ele envelhece e depois vai morrer. Lembra-te também do teu Criador.
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que cheguem os anos aos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, ou seja, antes que tu, glória a Deus, tu fiques em trevas e tornem vir as nuvens depois da chuva, ou seja, tu vais ficando em trevas, vais vendo pior. No dia em que os guardas da casa se encurvarem, ou seja, a pessoa fica corcunda, não é? Ele fica encurvada. Aquilo que defende a tua casa é os braços, ficas encurvado. E se encurvarem, tremerem os guardas da casa, aleluia, anda cantar amassai, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, os dentes vão caindo, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, então tu vais ficando cego, aleluia, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, aleluia, anda cantar amassai, canta, e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem, ou seja, tu vais deixar de ouvir, como também temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, ó glória, ficas com cabelos brancos, e um gafanhoto for um peso, ou seja, a pessoa já não tem mais força, e parecer o apetite, fica sem apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, à sepultura, e os pranteadores, uma vai à sepultura, mas o seu espírito vai à casa eterna, vai para o céu, se for servo de Deus, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata. Quando o cordão de prata se rompe, a pessoa morre. Amém? Então isto é bíblico. E se quebra o copo de ouro, aleluia, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o Espírito torna Deus que o deu, aleluia. Então é bem claro, isto é bíblico, glória a Deus. Se um demónio, incubos, sucubos, glória a Deus, ele vem para te matar, vem para te assassinar, racantai, coloca-te paralisia do sono, harabacai, começa-te a apertar o pescoço, tu tens que pedir a Deus para enviar o seu anjo agora, para amarrar esse demónio, cravar uma espada para enterrar no coração. Cai, se for demónio sucubos, mas se for um espírito humano, aleluia, se for um espírito humano, tens que pedir aos anjos, amarra esse espírito agora, corta o cordão de prata, e agora pega nesse espírito e lança no abismo. Rai Shurikan, batalha espiritual, estamos aqui a ensinar batalha espiritual, como vamos vencer. Rai Shutikovanagababa Samaya, Dekai Ramanagai, Dekai Ramanagas, Labai Rovalabacanto Ramassaya, Oricanta Labastéria, amém? O que fazer para que Deus guarde os seus sonhos e esteja protegida contra os ataques, pessoas estejam contra os ataques demoníacos sexuais durante o sonho? Portanto, há aqui uns procedimentos que tu podes fazer. Primeiro, tu podes pedir a Deus que te cubra com o sangue de Jesus no teu espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, e recitar de cor audivelmente a palavra de Deus. Recitar Apocalipse 12:11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte, audivelmente. Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. 1 João 7, mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Segundo, pedir a Deus que coloque uma muralha de fogo ao nosso redor para nos proteger. Zacarias 2:5 diz assim, porque eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor e para a glória estarei no meio dela. Hanakassumanaya, muito forte, muito forte. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Terceiro, pedir a Deus que acampe os seus anjos para nos guardar, e recita estes versículos. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Arramassamai, é muito forte. Em quarto lugar, recitar esta passagem bíblica, 2 Timóteo 4:18, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Portanto, são estes procedimentos que tu podes fazer. Glória a Deus. Vou deixar uma sugestão, uma recomendação. Ler os estudos do pastor Isaías dos Santos sobre o tema, in memoriam, porque ele já partiu para a eternidade, da Academia Águias de Oração. Tem vários blogs que têm os 8 passos para tu seres liberto do demónios incubos e sucubos. E deves repetir esse procedimento desses 8 passos sempre
que fores atacado por esses demónios. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro. Terminamos aqui o nosso estudo maravilhoso sobre demónio incubos e sucubos. Demónios sexuais. Aleluia, glória a Deus. Demónios sexuais. Como se livrar deles. Amém? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações do sininho e deixe o like para que o YouTube recomende as minhas postagens. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Quem sentir Deus também de dar uma oferta ao seu dízimo para esta obra, amém? Entre em contacto comigo, eu vou deixar o e-mail, vou deixar os contactos, como o poderás fazer. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Amém? E nos vemos noutros estudos. Amém? Estarei aqui para orar, para interceder por ti, para clamar por ti. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos perguntam. Eu não sei tudo, atenção, isto é com base em experiências que eu já tive e com base em experiências que outros já tiveram, e elaborei este estudo com muito amor e carinho para a vossa libertação, para a vossa salvação. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até aqui o Senhor falou. Shalom Aleichem. Que a paz seja convosco. Que Deus em Cristo vos abençoe.